Vamos entrando, meu povo. Vou falar muito. Dá um tempinho aqui para esse povo entrar. Você viu? Olha. Eu queria fazer, sabe o quê? Mas você já botou? Um meio de compartilhar as lives, sabe? Mas no caso já vai sozinho. Vai só? Uhum. No caso, quem te segue vai aparecer que você tá em live. A pessoa recebe notificação. Vamos entrando, meu povo. Que daqui a pouco eu vou estar chamando. Aqui vai ser entrevistada. Olha aí, o povo tá entrando. Vamos entrando. Cadê que é o outro papel? Tá ali, aquele ali, ó. Estamos aqui se preparando, as luzes. Já já vou chamar a Eusane. Estamos se preparando aqui, Eusane. Já já eu te chamo. Gente, vocês não podem perder essa live. Estamos aqui se preparando. Preparando com muito carinho para receber você para esta live. E você não pode perder essa história de superação aqui da Eusane, terapeuta, escritora. Gente, ó, hoje a live vai ser forte. Então, já que você entrou, vai compartilhando aí com as amigas. Chama mais gente, vai chamando. Só mais últimos detalhezinhos aqui. E já já vou estar chamando a Eusane para começarmos a nossa live. Mas me conta aí como é que vocês estão, o que estão aqui. Vocês estão ansiosos, como eu também estou, para ouvir a Eusane. Vamos, gente. Dá um oizinho aqui. Pronto? Então, os últimos detalhes estão sendo ajustados. Ótimo. E vamos lá, vou chamar agora a Eusane. Oi, minha querida. Olá, Glauci. Como é que se faz para pedir agora aqui, Matheus? Ah, é aqui, né? Ok. Para a Eusane, vamos ver se ela aceita. Saudades também, Glauci. Saudades, gente, aí de Valparaíso. Mãe Eusane, não tô te vendo. Apareça. Também não estou te vendo. Ajeita a câmera. Eu tô aí no teto da sua casa. Meu Deus, seu sangue é poder. Ai, meu Deus do céu. Aí, tô vendo a casa. A câmera tá ao contrário. Coloca a câmera pra senhora. Vira a câmera. Pronto! Isso! Aí, deu Agora certo. sim! Estava ao contrário. Que maravilha! Tá me vendo Olá, direitinho aqui? querida. Tá, né? Também tô te vendo. Que bom. Muito bom te ver.
Bom também, minha querida. Que prazer, que honra te ter aqui nesse espaço do Pode Cura, né? E Obrigada, obrigada. estamos aqui para ouvir a sua história de superação. Gente, quando a Elzane, eu fiz o convite para ela, né? E ela contou um pedacinho da história dela. Eu disse, meu Deus do céu, vai ser impactante, vai impactar muitas vidas, né, Elzane? Que Verdade. estão aí desanimadas, que desistiram da vida, tendo muito que Exatamente. aproveitar, né, Elzane? Isso. Tô É isso aí. aqui. Então se apresente aqui para nós, Elzane. Tá bom. Meu nome é Elzane Guimarães, sou missionária, terapeuta, escritora, mãe e, primeiramente, serva de um Deus Altíssimo, vivo, que reina para todos sempre. Que lindo. Esse meu Deus, ele é muito fiel nas suas palavras, nos seus propósitos, na sua direção, no seu direcionamento. E eu aqui estou para servi-lo, para fazer a vontade dele. O que ele me mandar, eu estou fazendo, porque ele é fiel. Com certeza. E é uma honra ter você aqui nesse espaço do Pode Cura, Raízes Feminina. E estamos aqui, né, para publicar e fazer essa história, né, ser ouvida, a qual a senhora teve uma superação, né, Elzane? É algo que muitas Exatamente. vezes a gente não espera, né, Elzane, de passar, de enfrentar. Muitas Com vezes não vamos certeza. estar preparados para tais notícias, mas é essas notícias, é essas provações que nos faz amadurecer, crescer, né? E ajudar outras mulheres que passam ou passaram pelo mesmo processo. Não é verdade, Elzane? Verdade, com certeza. Quero dizer que o meu processo, né, em relação a essa enfermidade a qual eu fui submetida, ele veio com um grande propósito na minha vida. Porque através dessa enfermidade foi que Deus mudou totalmente a minha história de vida. A partir do momento que você recebe um diagnóstico médico de o seu médico particular ou seu médico de um hospital público, a única coisa que eu te dou um conselho é se fortalecer primeiramente em Deus. Não no homem, nem na mulher, nem na filha, no filho, não, em Deus. Você começa a ter um propósito com o Senhor, começa a conversar com Ele. Qual é o objetivo? Não o porquê, mas tem um propósito e um objetivo maior. E na minha vida foi dessa forma. Eu tenho um ministério de oração, de intercessão há 28 anos, que eu oro às 3 horas da manhã. Meu E Deus. nesse horário que eu oro às 3 horas da manhã, eu conversando com o papai, né? E ele me falou que eu ia entrar num processo muito difícil. E eu falava para ele assim, Senhor, eu não quero passar por esse processo difícil. Eu já passei por muito processo difícil. A minha vida inteira é superação pura. Meu sobrenome é coragem. Porque é muita dificuldade, é muitas lutas, né? E aí, quando ele falou para mim que era necessário eu passar por esse processo para que eu pudesse entender qual era o meu chamado, e até então eu falava assim, Senhor, mas o meu chamado não é intercessão? Não é libertação? Porque eu trabalho com libertação. Eu faço obra de libertação no Rio de Janeiro, Brasília, Taguatinga, aonde me chamar, eu estou indo para fazer. Então, o meu chamado, eu tinha por mim que seria esse. Eu nunca imaginei, primeiramente, de cuidar de outra vida primeiro. Por quê? Porque já eu acho muito pesado levar uma pessoa nas suas costas, cuidar, ter paciência, ouvir. Eu acho muito difícil. E eu não sabia como o ministério seria esse, né? E o tempo foi passando, foram acontecendo várias coisas, assim, que veio me surpreendendo, que Deus veio mostrando, que veio me falando comigo, que veio ministrando no meu coração. E eu fui, assim, tentando entender. E todas as vezes que eu começava a entender o propósito dele, ele bagunçava tudo. E eu falava, agora que eu já estava entendendo qual era o propósito, ele bagunçava tudo. E eu quero dizer assim que uma mulher, ela não nasce forte, ela se torna forte. Verdade. E nas lutas dela que ela se torna forte. E uma mulher curada, ela cura gerações. Meu Deus. Quando nós verdadeiramente nos entregamos ao Senhor e não deixamos Ele fazer o propósito dele, o que Ele quer nas nossas vidas, nós somos curadas. Sabe aquelas feridas emocionais que a gente carrega a vida inteira? A vida inteira a gente carrega. Que são feitas lá na nossa infância. Lá na infância, quando nós estamos ainda lá
começando a aprender, com até os 7 anos de idade, aquelas feridas, quando nós amadurecemos, quando nós casamos, toda aquela ferida ali que foi criada, ela está guardadinha no quartinho escuro com a chave trancada, porque ninguém pode tocar, ninguém pode mexer, ninguém pode ver, ninguém pode falar comigo mais alto, porque senão eu revido, né? E aí, quando nós crescemos, que nós entramos na maturidade maior, como no meu caso, que já estou na terceira idade, eu acho já, nos 60, né? Que eu acho muito bom isso, eu acho maravilhoso. Como que é, menina? Você tá Isso aqui foi Deus, isso aqui é Deus. Deus do céu! Aí a gente vai entrando para essa maturidade, chegando já aos 60, e a gente começa a ver que tudo aquilo que nós passamos lá atrás trouxe um ensinamento. Só que nós guardamos e não deixamos ele tratar. Aí quando ele começa a tratar, que a gente, como eu falei, já a gente mais madura, a gente consegue entender quais são os propósitos dele. Então eu estou muito feliz, eu acho que eu estou na melhor idade minha, melhor idade. Que lindo. E a gente é a melhor idade mesmo. É necessário a gente enfrentar essas feridas. Verdade. Né? E quando a gente chega a essa maturidade, que nem você falou, né? Que entende o porquê, aí a gente para e pensa, por que eu não entendi logo antes, né? Porque quanto tempo, né, a gente poderia ter ganhado, mas eu acho que tudo tem o seu tempo. E nunca é tarde. Com certeza. É uma coisa que eu sempre carrego, Osane, que nunca é tarde, né? Tem muitas mulheres, eu tenho me deparado com mulheres que falam assim, eu já tenho 40 anos, pra que isso tudo? Pra que? Já dei tudo. E não é bem assim, né, Osane? Não é. 40 anos, nossa, 40 anos eu ainda estava no comecinho da minha história. 40 anos é uma menina, entendeu? Hoje sim, hoje eu me vejo uma mulher, entendeu? Mas os 40 anos do que eu estava ali, mesmo fazendo a obra do Senhor, não tem nada a ver com os 60 que eu tenho hoje, entendeu? Não tem nada a ver. É outra pessoa, outra mente, outra mulher, transformada, ainda se aperfeiçoando cada vez mais, né? Mais aberta para todas as coisas que o Senhor tem para a minha vida. Isso aí eu não abro mão, de viver o que Ele realmente tem na minha vida. Então vamos lá, Elzane. Então conta aqui para nós como que foi, né, esse encontro com Deus, porque todo o processo que passamos, a gente se achega mais a Deus, a gente tem um encontro, né, de verdade com Deus. Então, quando Ele começou a te revelar o que você ia passar, né? Porque às vezes Deus revela pra gente, claro, e às vezes Deus tá falando através de uma palavra, e muitas vezes a gente fica assim, eu passar por isso, não, Senhor. Vem o medo, né? Bate o medo, né? Com certeza. É Deus nos preparando que a gente vai passar por um caminho estreito, porque é necessário, porque tem algo a extrair dentro de nós. Né? Porque nós não estamos preparados para passar por momentos difíceis. O ser humano, ele tende a o quê? A só ter momentos bons. Mas a gente somos forjados quando passamos pelo processo, quando passamos por dores. E é ali onde Deus extrai, sabe, as pérolas mais preciosas dentro da gente. Verdade. Nossa, é muito bom. É verdade. Então, conta aqui para nós, Osane, como que foi esse seu processo, né? Difícil, com certeza doloroso, né? Inesperado, né? Então, conta aqui para nós, para essas mulheres, a sua superação. Tá bom. O meu processo começou no ano de 2023. Eu sempre trabalhei na obra de libertação na minha igreja. Sempre trabalhei, é algo que eu gosto. Por que que eu gosto? Porque eu gosto de cuidar de pessoas que são enganadas, como eu fui enganada quando eu não servia o Senhor, que eu venho da área do espiritismo, né? Então, hoje, as pessoas que sofrem com este mal, eu gosto de ajudar, eu gosto de orientar, eu gosto de fazer campanha, eu sempre gostei. E em 2023, eu estava fazendo um culto da Vitória. Foram 5 anos fazendo esse culto. E era uma benção, a gente trabalhava ali, orava, repreendia. A gente trabalhava, a gente se entregava nessa obra. E no ano de 2023, pela manhã, eu estava normal. Eu sempre fiz, deixar bem claro isso aqui. Porque podem pensar assim, é irresponsabilidade dela. Não. Eu sempre fiz prevenção, eu sempre fiz autocuidado do meu corpo, sempre fiz hemograma completo, eu sempre cuidei da minha saúde. Sempre, sempre, sempre. Inclusive, eu era obesinha, gordinha, né?
E hoje estou magrinha, porque sempre cuidei da minha saúde. E aí, nesse período que eu estava cuidando da minha saúde, fazendo a mamografia, a ressonância, sempre fazendo, todos os anos eu sempre fiz. E no período que eu sempre faço, eu sempre levava aos médicos. E eu levava aos médicos, eles sempre falavam a mesma coisa. Mama densa, benigno, nódulo benigno, com aspecto benigno, Birrates 2, tudo normal, nunca deu nada. E isso foram passando ano, a mesma, parecia que era a xerox da mesma ecografia, sempre eu fazia, sempre dava a mesma coisa. Então, o que acontece? Eu ficava tranquila, não tem nada, e eu estou cuidando, eu estou fazendo o exame, eu estou acompanhando, então não tenho do que se preocupar. Só que passou um tempo, o Senhor começou a me dar um sonho, começou a me inquietar. E ele me dava vários sonhos, ele sempre me usa muito no sonho, assim, no profundo mesmo, mas não é naquele sonho, não, é no oculto mesmo, no profundo. Ele me mostra as coisas e poucos dias se cumpre. E aí ele me mostrou que eu iria passar por esse processo. Sim. E nesse sonho que ele mostrou, inclusive está relatado no meu livro, né, que era algo assim que eu acordava, não se repetiu somente uma vez, repetiu várias vezes. E eu acordava adormecida, meu corpo estava todo adormecido, porque eu ficava com medo de ver aquela majestade. O Senhor sempre se revelou para mim em forma de um leão. E ele veio dessa vez nesse sonho em forma de leão. Sim. E era um leão muito grande, muito grande. E algo que me marcou muito era a pata dele, a majestade que ele andava. Apesar dele ser enorme e dele ser forte, você não ouvia o barulho dele. Você olhava para as patas dele, você via aquela pata, uma passando devagarzinho e a outra vindo, e você vendo aquele caminhar perfeito, perfeito mesmo, que não tenho palavra. Só o tamanho dele me assustava muito, muito mesmo. E ele vinha, eu estava deitada, eu estava num campo de batalha. Então eu já sabia que o negócio não seria fácil, seria difícil, porque seria algo primeiramente espiritual, porque foi o mundo espiritual se abriu antes de acontecer tudo isso, e veio 2 homens do mundo espiritual, e eu estava num lugar com a minha filha andando numa feira, e esses 2 homens, eles falavam para mim entrar num determinado local, e quando eu entrava para ver se realmente uma pessoa que eles tinham pedido para mim olhar lá dentro, se ela estava lá dentro, só que não tinha ninguém dentro desse lugar. E quando eu entrava nesse lugar, eu ia trocar de roupa porque eu estava sentindo muito calor, eu estava com 2 blusas e eu queria tirar meu casaco. E quando eu entrava neste lugar, um desses homens, eles tinham como se fosse uma mão, assim, como se fosse aquelas mãos de borracha, ele esticava aquela mão e me alcançava. E eu começava a clamar o sangue de Jesus e acordei desesperada. E nesse intervalo, eu fui e sonhei com esse outro sonho, que era o campo de batalha, que eu estava num campo de batalha. E eu lembro como se fosse hoje. Tinha uma cerca de arame farpado e era tudo cinza, não tinha luz, era tudo escuro. E olhava do outro lado dessa cerca, eu via 3 camas, forradinha, tudo limpinho, esticadinho, o lençol bem esticadinho, coisa do céu. E eu via essas camas, e quando essas camas elas apareciam para mim, eu escutava uma voz falando que eu deveria deitar numa cama dessa. E eu falava que eu não iria deitar. Eu não vou deitar nessa cama. E ele falava assim, era necessário. E aí, nesse intervalo que eu olhava para essas camas, eu não tinha opção, eu tinha que entrar, porque no outro lado estava tudo deserto, estava tudo queimado, era como se tivesse acontecido uma guerra, não tinha mais nada, não tinha nenhuma vegetação, era tudo seco. E aí eu olhava do outro lado e via essas camas, só tinha essa opção. Só que quando eu ia chegar perto dessas camas, eu via que tinha 2 camas já ocupadas. E quando essas 2 camas estavam ocupadas, só restava uma para me deitar. E quando eu deitava nessa cama, automaticamente, aquele leão que eu tinha visto bem longe, ele vem se aproximando de mim. E ele vem se aproximando. Algo que me marca quando eu falo desse leão é a majestade. É a majestade dele. E ele vem andando bem imponente, uma coisa mais maravilhosa. Ele vem andando, ele dá um único salto, ele sobe em cima daquela cama, ele vem bem no meu rosto, ele me cheira, bem profundo mesmo, para saber quem era que estava deitado. E ele me cheirou, e ele me reconheceu no céu. Você tem que ser reconhecido no céu. Ele me reconheceu, e ele deu a volta, e rodou nos meus pés, e deitou como se fosse um cachorrinho. Meu Deus. E eu vejo a grandeza do Senhor nisso, porque muitas das vezes
nós queremos ser reconhecidos em tantos lugares, na internet, na nossa casa. Não, eu só quero ser reconhecida no céu. E isso ele já me mostrou que eu sou reconhecida no céu. E quando ele veio ali, que ele tentou e que ele deitou, a mesma cena que aconteceu comigo nesse sonho ela se cumpriu dentro do centro cirúrgico. Olha só. Dentro do centro cirúrgico. Eu estava no centro cirúrgico, tive uma queda de pressão muito forte, minha pressão caiu muito, eu estava me tremendo, entrando em hipotermia muito forte após a cirurgia, né? Sim. E quando eu entrei para o centro cirúrgico, eu já entrei sabendo que o Senhor iria entrar comigo, né? Porque ele já tinha me mostrado, não só esse, mas tem outros relatos que eu faço, porque o comecinho da história, ele vai estar aqui, ó, eu não posso revelar, né? Então, o comecinho da história que aconteceu, esses aí são uns relatos que aconteceu comigo, mas o comecinho da história, é necessário você ler o meu livro para você poder entender. Porque muitas das vezes nós pensamos assim, olha, eu já vivi de tudo. Não, você ainda não viveu de tudo. A sua essência é necessário você viver mais algo maior na sua vida, você ter uma experiência maior com Deus, para que você possa saber que aquilo que você viveu não foi tudo. Porque muitas vezes nós paramos, né? Não, já tá bom até aqui, já vivi, já estou ajudando, já estou fazendo. Não, tem muito mais. Ainda tem muito mais. Então, quando eu passei por esse relato que eu vi ele vindo me cheirar e que ele deitou próximo de mim, eu me acordei muito desesperada. Mas eu chorava e me alegrava no Senhor, porque eu sabia que eu iria passar por esse processo, mas eu sabia que o leão da tribo de Judá estaria comigo. Eu não ia passar sozinha, né? E esse processo, quando esses homens me tocaram, eles tocaram na minha vida, tocaram em mim, com a permissão do Senhor. Aí você pode pensar assim, mas como com a permissão do Senhor? Mas você não estava fazendo a obra do Senhor, eu nunca abandonei a obra do Senhor. Mas se ele tem um propósito na minha vida, quem sou eu para questionar? De que forma que ele vai fazer? Ele quer extrair algo de mim. E se ele quer extrair algo de mim, é necessário o quê? Que ele aperte, que ele faz a vontade dele, né? E que ele possa, assim, extrair o melhor de mim. E quando eu passei por esse processo, eu me lembro como se fosse hoje. Foi no ano de 2023, em fevereiro. Sabe, você deitar, você levantar de madrugada, orar, interceder, ungir sua casa. Eu sabia que algo ia acontecer naquela noite. Eu sentia que algo acontecia. E aí eu levantei às 3 horas da manhã, intercedi, ungi a minha casa, orei, agradeci ao Senhor e me deitei. Pela manhã, em fevereiro de 2023, eu não lembro muito bem a data. Estou escovando meus dentes, no meu banheiro tem um espelho muito grande, e eu estou escovando o dente. Eu me abaixei, escovei meus dentes e me levantei. Quando eu me levantei, o rosto que eu olhei para o espelho, o caroço estava lá. Eu não deitei com o caroço, mas eu acordei com o caroço, depois do sonho. Quando a gente pensa assim, o mundo espiritual, ele não é mentira, isso é real. É real. Ele se materializa no nosso corpo. Com certeza. E quando eu vi aquele caroço, eu levei um susto, porque dava para ver pela roupa. Algo que dá para ver pela sua roupa, não tem como você falar que aquele caroço estava ali 10, 15 dias antes. Não tem como, porque você viria ele. E quando eu me levantei, que eu vi aquele caroço no espelho, eu fiquei um pouco com medo, claro, porque nós somos mulheres e nós pensamos logo assim, meu Deus, o que será isso? Qual é esse processo? Porque então tinha os sonhos, tinha as preparações, tinha as orações, tinha as revelações, mas o Senhor não me falava qual seria o processo. Ele nunca me falou assim, olha, o processo vai ser um câncer. Eu sempre falei para minha filha, eu quero entrar para todos os tipos de estatística. Eu queria ser pobre, aquela ali superou, ficou rica. Eu queria ser uma pessoa desconhecida, superou, entrei na estatística, hoje eu sou uma pessoa super conhecida. Mas eu nunca quis entrar na estatística de ser uma pessoa que já teve um câncer. Nunca. Não por vaidade, não por nada, não. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Ainda mais depois quase chegando nos 60 anos, com a juventude todinha, porque eu tinha 40, 25, 27, 28. Nós temos mais vigor, mais força, então poderia ter acontecido isso comigo antes. Mas aprove Deus, né, de permitir que chegasse agora na minha vida, agora já com 59 anos, fazendo 60 esse ano.
Mas eu Uhum. agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus porque através disso foi que eu mudei muito a minha vida, a minha alimentação, mudei tudo. E o tempo foi passando, né? Eu fiz vários exames pelo SUS, né? Vou falar aqui que foi pelo SUS, porque todos os exames que eu fiz pelo SUS, eles não deram nada. 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 Eu passei 1 ano e 4 meses para ser diagnosticada. Mesmo vendo o Ninguém, caroço, você, mesmo sendo visível o caroço, Eusane? mesmo sendo visível, a maioria dos médicos, eles não conseguiam ver o caroço. Não conseguiam ver. Eu via, estava saindo para fora como se fosse um grãozinho, ele brotava, ele estava já saindo para fora, dava para ver, mas os médicos não viam, não conseguiam ver, porque era algo espiritual. É coisa de doido? É coisa de doido, por isso que eu conto, porque não é para qualquer pessoa, é para quem realmente tem fé. E aí eu comecei a orar ao Senhor, o Senhor me dá novas estratégias, eu preciso que alguém veja o que eu estou sentindo, o que eu estou vendo. Eu preciso saber examinar o que é isso que está aparecendo no meu corpo, o que apareceu no meu corpo. E os médicos daqui do SUS, nenhum conseguiu ver. Meu Deus. Inclusive, paguei vários exames na clínica particular, né? E nem lá eles conseguiram ver. Pelo contrário, me encaminharam para fazer uma biópsia e não conseguia ver nada por lado de fora. Só que eu via do lado de fora e eles não conseguiam ver. Meu E o Deus. tempo foi passando, né, em relação ao que estava do lado de fora, ele foi crescendo, ele cresceu um pouco. E quando eu conseguia ver pela roupa, aí já estava começando a trazer outros tipos de prejuízo para mim. Nossa, tá. 1 ano e 4 meses esperando eu ser diagnosticada, não são 2 dias. Meu São Deus. mais de 380 dias. E aí, aquele lado a qual onde estava ali acometido aquele caroço que ninguém conseguia identificar, ele começou a trazer dormência por meus braços. Meu Eu não Deus. conseguia carregar minha Bíblia, não conseguia pegar um copo de água. Eram umas dores horríveis que dava nos meus braços. Os meus dedos adormeciam, minha mão adormecia, e eu relatava para os médicos, eles falavam, não tem nada, seus exames não tem nada. E aí eu comecei a orar ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu vou entrar naquilo que o Senhor tem para mim. Eu vou passar por isso que o Senhor tem para mim. E eu tenho certeza que o Senhor tem algo muito maior através disso. E aí eu comecei a orar ao Senhor e ele me respondeu. Depois de muito tempo, ele me respondeu. A única coisa que ele me falou foi o seguinte: o cativeiro tem data para entrar, mas também tem data para sair. Uau, que lindo. Você me dá 5 anos da sua vida. E aí eu acordei e falei assim, Senhor, 5 anos da minha vida? Meu Deus. Dou, Senhor, dou, porque eu sei que o Senhor vai fazer algo grande. Eu dou os 5 anos da minha vida. Aí conversei com a minha filha, mãe, pelo amor de Deus. Não, mãe, a senhora não pode dar 5 anos da sua vida, não. E se o Senhor te levar? Eu falei, se ele me levar, é para a glória do nome dele. Eu vou estar feliz do mesmo jeito, porque ele falou comigo, ele me pediu 5 anos. Se ele me pediu 5 anos, é porque ele quer fazer algo muito grande nesses 5 anos na minha vida. E ali eu continuei com meus propósitos de oração. Tinha dias que eu estava matando um leão, realmente, mas tinha dias que doía demais, doía demais. Você estava ali no altar. Orei por muitas pessoas e foram curadas de câncer. Meu Deus. Foi revelado. Em algum momento, Eusane, porque é, é muito fácil a gente chegar a esse momento e se questionar a Deus. Em algum momento dessas suas dores, desse seu processo, você questionou a Deus? Não, não questionava. Dessa vez eu não questionei, porque ele já tinha me explicado desde o começo. É igual eu falei para você, eu não sabia que seria um câncer, mas eu sabia que eu ia passar por um processo difícil. Como eu venho de vários processos difíceis, e todos foram superados, então eu falei assim, eu vou superar esse. A única coisa que eu fazia às madrugadas, 3 horas da manhã, era orar, olhar para o céu e chorar. Chorava muito. Eu chorava muito. E quando eu chorava, eu lembro que numa vez que eu estava chorando muito, né, perguntando para ele assim, quanto tempo seria, e que ele tirava pelo menos essa dor, eu passo pelo processo, mas tira essa dor, porque essa dor que está me incomodando, essa dor eu não consigo estar no teu altar, faz sendo que eu estou sentindo dor de mim,
eu ouvi um louvor, assim, muito forte no meu coração. Sim. Muito forte, assim, que mexeu muito, assim, na minha alma, sabe? Senhor. E quando eu ouvi esse louvor, era 3 horas da manhã, eu botei o celular para tocar e comecei a dançar com o Senhor. E eu comecei a ser envolvida pela glória do Senhor ali naquele lugar. E eu falava assim, Senhor, muito obrigada, porque eu sei que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias. E é o que me basta, a sua grandeza e a sua misericórdia. E aí comecei a louvar. Em tudo quanto é lugar que eu ia, né, para ministrar alguma coisa, eu pedia para alguém louvar esse hino e as pessoas eram impactadas porque eu falava assim, olha, eu estou passando muitas dores. As minhas pernas, do mesmo lado que tinha o tumor, elas pararam de funcionar. Eu gosto de fazer muita caminhada, né? E aí eu não conseguia mais fazer caminhada porque a minha batata da perna, ela adormeceu, ela endureceu, virou uma perna. E meus dedos, eles eram tudo agência no meu corpo, um lado todinho, era tudo dormente. Aí eu te pergunto bem assim, 1 ano e 4 meses, com todos esses sintomas, eu não tive uma metástase no meu corpo. Nenhuma. Meu Deus. Nenhuma. 1 ano e 4 meses esperando, o tumor dando para ver do lado de fora. Conheço pessoas, muitas amigas minhas que tiveram também câncer de mama, que o tumor nem chegou do lado de fora. E elas não estão mais aqui para contar, para dizer o porquê que Deus permitiu que elas fossem, né? Eu E eu também estou aqui passei para um dizer. processo também. Eu perdi uma amiga, Irmeusane, com 32 anos. Tinha acabado de ganhar o neném dela ia fazer 1 aninho. E quando Meu o Deus. tumor saiu para fora, saiu no joelho, durou pouco, Irmeusane. Durou pouco também. Então, quando o câncer já vai para o exposto, então significa o quê? Ele já está metástase. Então, a senhora, Exatamente. esses anos inteiros tendo esses sintomas, era o leão E cuidando da senhora. Não tem outra era o leão explicação. cuidando de mim, era o leão. E eu me lembro de um sonho, agora me lembrei de um sonho, que eu estava num lugar distante, evangelizando, falando de Jesus para muitas vidas aceitavam o Senhor Jesus Cristo, e eu falava bem assim, agora eu preciso voltar para minha casa. E quando eu tentava voltar para minha casa, tinha 2 leões deitados no caminho, e eles falavam assim, você não pode mais voltar, você tem que continuar falando do meu amor. E aí eu voltava e continuava falando. Eu lembro que era muitas almas para o Senhor, sabe? Mas eu não sabia que seria através da internet que seria essas almas para o Senhor. Eu não sabia que seria dessa forma. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar no que eu passei, né? No que eu sofri ali naquele tempo, naquele momento. E nesse intervalo de 1 ano e 4 meses, a gente pensa assim, 1 ano e 4 meses você operou, né? Aí sim, eu operei, né? Eu fiz vários exames, fiz ecografia, eu tenho uma tomografia que eu fiz da mama, que se você olhar pelos olhos espirituais, você vai ver que tem a mão do Senhor. Né? Porque quando foi diagnosticado, foi um carcinoma in situ, que ele é preso, ele fica dentro, ele não sai, ele ficou ali preso. E quando elas faziam a mamografia, por cima, não via. Mas quando foi feito um outro exame que se chama, que eu não estou lembrado agora o nome, por baixo mesmo, por dentro da mama, com uma glândula que enfia lá dentro, né? Que é uma mamotomia guiada. Nossa. E aí, quando fez por dentro, no tumor que dava para ver do lado de fora, por baixo dele, pegou. E os outros benignos. No pedacinho, no último, ele estava ali escondido. Meu Deus, estava então, você muito escondido, hein, Irmeusane? Muito escondido mesmo. Não tenho dúvida que foi o meu Deus que fez isso, entendeu? Que me guardou, que cuidou de mim, que permitiu que acontecesse tudo isso na minha vida. Por isso que quando eu conto hoje, eu faço questão de falar que foi 1 ano e 4 meses esperando a primeira cirurgia. Foram 2 cirurgias. Foi colocado em mim um expansor, a qual eu sofria muito com esse expansor. Eu não sei se você já ouviu falar expansor mamário, ele é um silicone, só que é como se fosse um saquinho, ele tem uma partezinha de metal,
a qual ali, pela sua carne por fora, é injetado o soro para que ele possa expandir a sua carne. Por que que tem que expandir? Porque o meu tumor, como ele estava já saindo para fora, foi necessário, então, tirar toda a minha glândula mamária, então eu tive que tirar tudo de um lado. Então, eu não tenho um lado. Não tinha, né? Não tinha um lado. E aí, para poder expandir a pele, criar um novo seio, foi feito essa bolsinha que foi colocada dentro, né? E colocado o soro toda semana. Aí eu te pergunto, imagina você deitadinha lá, bonitinha, maravilhosa, servinha do Deus Altíssimo, e alguém com uma agulha de 5 ml enorme, enfiando na sua carne para colocar líquido lá dentro, para poder expandir a sua pele. Foram feitos mais ou menos, foram mais ou menos umas 8 semanas fazendo o mesmo tratamento. E isso durou 1 ano com esse expansor dentro de mim. No finalzinho do processo, desse 1 ano desse expansor, as dores já começaram totalmente a voltar de novo, porque é algo muito difícil. É algo muito difícil. Eu não sei se alguém que está me assistindo aí já passou por um câncer de mama e já passou para usar realmente esse expansor. Não é algo assim que não tem como eu te explicar a dor. E uma coisa também que me marcou muito nesse processo foi a demarcação, para saber onde que o câncer estava. Eu, como mulher, eu vou sugerir o SUS ou os hospitais particulares para que eles possam dar uma anestesia nas mulheres. É muito sofrimento. É muito sofrimento. É uma agulha que eles enfiam onde está o tumor e eles passam no seu corpo, vai cortando para jogar como se o líquido ali dentro para poder demarcar, para saber se tem alguma metástase no seu corpo, se ele passou para outro órgão, entendeu? Mas é muito dolorido e você passa por esse processo e você ainda tem que ficar massageando em cima onde aplicaram esse líquido para poder fazer a cirurgia. Então é muito complicado, é muito difícil, por isso que hoje é um processo difícil. Hoje, quando eu vejo alguém que está passando por esse processo, eu acolho com amor. E sei que é um processo doloroso, um processo a qual você quer se calar, você não quer comentar com ninguém, você não quer dar esperança para ninguém. Mas eu, pelo contrário, eu falava que Deus ia fazer um milagre na minha vida, eu me alegrava. Eu sabia que era algo grande. É verdade, era isso que eu ia perguntar para a senhora, porque muitos têm vergonha do processo. Principalmente a gente falando assim, que nem a senhora falou, eu sempre fui uma mulher de oração. Né? Porque também tem os julgamentos, né, irmã Elzane? Daquelas pessoas que não entendem. Tem pessoas que vão entender o processo, tem outras que não vão entender e vem o quê? O julgamento, né? Exatamente. Mas ela não era mulher de oração, mas ela não era da mulher de círculo de oração. Por que está passando por isso? Exatamente. Né, verdade. Eu, tipo assim, as pessoas podem até ter me julgado, podem até ter falado, mas não tiveram coragem de falar na minha frente, porque as pessoas, algumas pessoas que são mais próximas de mim, elas me conhecem, entendeu? Então, eu passei realmente por esse processo no altar. Eu estava dirigindo o culto culto da Vitória e sendo líder do departamento do Círculo de Oração. É algo que eu sempre gostei, porque eu sempre gostei de orar, né? Desde quando eu aceitei o Senhor Jesus Cristo. Então, eu sempre passei pelo Círculo de Oração. Então, eu estava ali trabalhando para o Senhor, 24 horas. Independente de eu estar trabalhando ou não, aprove o Senhor querer que eu passasse por esse processo. Com certeza. Com certeza. E muitas provações que Deus nos faz passar, irmã Elzane, é necessário, porque olha onde a senhora está hoje. Verdade. Né? E a senhora tem o que falar hoje, a senhora tem como acolher uma mulher que está passando o mesmo processo que a senhora passou um dia. Exatamente. Né? Então, se a senhora não tivesse passado, como que a senhora ia entender a dor dessa mulher que está passando o mesmo processo que a senhora passou um dia? Não tinha como entender, porque até então as minhas lutas eram mais espirituais, né? E mais sentimentais, por o fato de eu ser viúva, né? Então era mais esse tipo de luta. Eu não conhecia esse outro lado de enfermidade. Eu sempre tive muita saúde. Eu só passei por uma cirurgia nesses anos todinhos, quer dizer, agora são 2, né? Porque eu fiz esterectomia e agora fiz a cirurgia da mama. Então, eu só passei por 2 cirurgias. Eu não vivia doente, eu vivia com saúde. Sempre tive muita saúde. Gripe, essas coisas eu nunca tive. Então,
que acontece? Então, as pessoas sempre me olharam e me acharam que eu era sempre forte. Eu nunca demonstrei assim, eu tô cabisbaixa. Não, pelo contrário. Eu sempre encontro uma força. Eu sempre sei que aquilo que está acontecendo comigo tem um propósito. Nada é em vão. Tudo tem um propósito. Então, eu sempre me fortaleci muito em Deus. Muito em Deus. Eu sempre busquei a essência, a presença de Deus em tudo que eu vou fazer, que eu vou, se Ele aprova, na roupa que eu visto, no falar, no agir, até coisas simples. Senhor, eu posso comer isso aqui? Até quando eu vou fazer um processo de libertação nos lares. Quantas vezes as pessoas fazem um banquete para mim e eu não como? Porque Deus fala assim, não pega nada. Entendeu? Então, tudo aquilo que eu faço é debaixo da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor. E é maravilhoso quando você... com Deus foi mais estreita, mais Foi. né? A partir desse processo, uma coisa que aconteceu comigo nesse processo, eu já ouvi a voz de Deus, eu já conhecia a essência de Deus. Mas a partir desse processo que eu passei, desse câncer, eu consigo ouvir nitidamente a voz do Senhor, nitidamente. É como eu falei, eu sempre consegui no mundo espiritual, eu sempre tive a visão aberta para o mundo espiritual. Né? Mesmo no espiritismo eu conseguia ver as entidades, eu sempre consegui, sempre tive a vista aberta. E agora, com esse processo que passou, as coisas ficaram totalmente diferentes. O Senhor me deu um livre acesso. Através da dor, Ele me deu um livre acesso de eu chegar no altar dele e falar com Ele e Ele me responder. Porque é maravilhoso quando você tem uma intimidade, não só de falar, porque... Não, uma intimidade que você realmente vive. Você vive aquilo que você prega, aquilo que você se alimenta, você vive aquilo. E eu fico muito feliz de saber que Ele achou graça em mim, né? No meio da minha família, achou graça de eu poder falar do amor dele, poder viver o amor dele na minha vida. Eu fico maravilhadamente, assim, apaixonada por ele. Que lindo. Então, me conta conta aqui para nós, Irmeusane, o processo, como que foram esses dias, esses meses? Foram meses, Irmeusane, no hospital, a senhora no hospital, e foram dores, como foi falado aqui, insuportáveis, né? Em algum momento desses momentos de dores, o que a senhora pensava, Irmeusane? Na primeira cirurgia que eu passei muito mal, que eu tive a queda de pressão, né, que eu fui para o centro cirúrgico, foi aquela qual o Senhor tinha me mostrado no sonho. Eu estava dentro do centro cirúrgico para fazer a cirurgia, e as pessoas vinham em mim assim, olhavam em mim, eu ficava assustada, eu falava, mas por que todo mundo está olhando para mim, meu Deus, será que tem alguma coisa diferente? Tem alguma coisa diferente em mim? Mas aí eu lembrava, né, que ele falou que ele iria entrar comigo ali no centro cirúrgico. E ali eu fui muito bem tratada. Eu operei no hospital particular, né? E eu fui muito bem tratada. Fui, assim, uma pessoa, parecia que era uma rainha de Sabá. E aí eu fui muito bem tratada mesmo. E quando eu entrei para o centro cirúrgico, eu entrei ali já sabendo que Deus iria entrar comigo. E eu me lembro nitidamente, assim, que quando eu saí do centro cirúrgico, já tinha feito a primeira, que foi implantado esse expansor em mim, né, que foi primeiramente expansor, não tinha como colocar a prótese, porque foi tirado tudo, não tinha carne, não tinha nada, ficou só parede lisa. E aí, eu me lembro que eu estava deitada, assim, acordei, né, aí eu lembro que a enfermeira falou assim, Dona Eusane, acorda, tá tudo bem com a senhora. Olha, eu não sei te explicar o que foi aquilo. Era um gozo do Espírito Santo no meu coração, uma alegria tão grande. Eu falei, obrigada, Jesus, eu voltei. Aí, quando eu falei isso, ele falou comigo bem assim, olha ao seu redor. Aí eu olhei ao meu redor, né, levantei assim, aí eu vi uma cama ocupada lá no cantinho, era um homem, que eu via por causa dos pés. E outra próxima de mim, uma outra cama próxima de mim. E quando eu fazia assim, que eu olhava para os meus pés, aí eu via o leão do meu lado, dentro do centro cirúrgico. E eu falava assim, é por isso que todo mundo está olhando. O senhor entrou aqui comigo. As 3 camas, né, Eusane? O senhor Deus tinha te revelado. está aqui comigo. Exatamente. Naquele momento eu lembrei do sonho que ele tinha me dado. Que eu estaria deitada na 3ª cama e que ele estaria ali comigo. Então ele estava comigo todos os momentos do centro cirúrgico. Foi ele que guiou a mão do médico, foi ele que me tirou ali quando eu tive a crise de hipotermia, foi ele. Foi ele que me resgatou dali de dentro daquele centro cirúrgico. Fui para o quarto sem entender nada, com dreno ali, com aquela dor, sem entender nada, e fui recuperando. Com um mês, eu já estava no altar. Ninguém da minha igreja sabia. Por quê?
Todas as vezes que eu falava assim, Senhor, eu preciso de um colo. Hoje eu não estou bem, eu quero um colo, eu preciso de alguém para falar que eu sou uma coitada. Eu preciso de alguém para passar a mão no meu pescoço e falar, não, vai dar tudo certo, botar a mão no meu ombro, vai dar tudo certo. Todas as vezes que eu falava isso, que eu me fazia de coitada, ele falava assim, você não precisa disso. Nossa. Fala comigo. Eu não podia contar para ninguém. A única pessoa que sabia era minha filha. Mas ninguém. E eu tinha vontade de contar para as pessoas, assim, o meu processo que eu estava vivendo ali, de um câncer. Aí, quando eu tenho uma certa tarde, falei assim, eu vou na casa de fulano para contar para a pessoa que eu estou passando por isso. A porta travou, eu não podia sair de casa. Fica em casa, fale comigo. E eu não falava com ninguém. E só descobriram o que eu fiz depois que eu saí da cirurgia, passasse um mês, fui dar o testemunho na igreja que eu tinha passado por um câncer de mama, que eu estava usando um expansor. E que daqui a um ano eu iria passar por mais outra cirurgia para botar o silicone. Então, ninguém sabia. As pessoas não acreditaram. As pessoas vieram em mim, era algo tão engraçado, isso eu preciso contar. Era engraçado, porque eu chegava na igreja, com o expansor no peito, as pessoas de vez me cumprimentar na minha mão, Pai Senhor, não, elas olhavam primeiro para o meu peito para saber se era verdade, porque não tinha como falar que eu passei por esse processo, porque eu não demonstrei nada, pelo contrário, estava bonita, linda, maravilhosa, com salto alto, com as bolsas mais bonitas que você imaginar, bem vestida, falando do Senhor, louvando, bem dizendo o nome do Senhor, orando por vida, fazendo jejum. Eu estava ali plena. Então as pessoas falam assim, isso é mentira. Ela não passou por isso. Porque eu não precisava fazer uma cara de vitimismo e dizer, eu não estou dizendo que as mulheres que passam, eu não estou dizendo que as mulheres que passam por câncer, elas estão se fazendo de vítima. Cada uma reage de uma forma, mas eu estou falando no meu caso, porque eu sabia que ele era comigo, eu sabia que era um processo. Então eu passei por aquilo ali, por esse processo difícil, glorificando. A maioria das vezes eu chorava como um ser humano que eu sou, mas a maioria das vezes foi glorificando o Senhor e agradecendo ao Senhor pelo aquele processo tão difícil, eu nunca imaginava, porque quando você ouve assim, olha, você está com câncer. Aí a médica falou para mim isso, né? E eu falei para ela bem assim, tá, eu sei que eu tô com câncer, já olhei aqui no exame, já deu, eu tenho certeza que eu tenho. Mas e aí? Tem alguma chance de vida? É só no começo inicial, nós vamos começar com o tratamento o mais rápido possível, nós vamos fazer uma demarcação. Se você sabe que você tem um Deus vivo e que você tem 98% de chance de sobreviver, eu não vou me desesperar. Eu vou acreditar que Ele é comigo. E foi isso que aconteceu. E o tempo foi passando, né? Aí, através dessa dificuldade todinha que eu passei, eu fui me achegando, eu era já próxima do Senhor. Fui me achegando mais próxima dele, fui conhecendo mais ele de perto, fui sentindo a essência dele, fui deixando ele fazer o que ele queria na minha vida. Passei por essa cirurgia, ele me deu data de cirurgia, e foi passando o tempo, e eu fui ali superando. Por isso que o meu livro chama Ele Vive, porque ele se manifestou, né, para mim, como um leão, com intrepidez, com doçura, um leão tão grande. Esse livro, hein? Eu quero esse livro. Exatamente, tá aqui, ó. Esse aqui é o meu presente que ele me deu, né? Ele Vive. Eusane Guimarães, meu nome, né? Pode fazer para você estar mandando aqui para mim. Esse livro, ele está com um preço maravilhoso, tá? Eu envio para onde quiser, através do Sedex. Pode entrar em contato comigo no meu Instagram, botar lá que está querendo. Eu envio para onde for, com o precinho do Sedex junto, e não tem problema nenhum. Esse livro aqui tem alcançado muitas vidas, pessoas que estavam com depressão, que trabalham aqui na área da enfermagem, que foram entregues em mãos desse livro, que a pessoa leu esse livro, sentiu vida neste livro, a própria editora que fez esse livro, o próprio editor que ele me mandou a mensagem em lágrimas, dizendo que nunca tinha visto uma presença tão forte num livro, a presença de Deus, a essência de Deus, num testemunho de alguém. Porque eu falei para ele, é porque ele vive. É porque ele vive e ele reina. E ele me escolheu para levar, né, para me carregar essa mensagem, para me levar essa mensagem e acolher outras mulheres que estão passando por esse
dificuldade nesse momento tão difícil, né, de câncer, pode ser nos ossos, no útero, na mama, não sei qual é a parte do corpo, mas que é um processo difícil, é um processo, assim, muito dolorido, para você passar sozinha. Se você, eu tenho amigas, relato de amigas minhas que passaram sozinha, mesmo tendo esposo, porque nessa hora de dor, as pessoas não querem ficar próximas. As pessoas querem cada um viver a sua vida. Eu tenho relato de pessoas assim que passaram pelo câncer e ficaram sozinhas. Mas também eu tenho relato de pessoas que passaram pelo câncer e foram muito bem acolhidas pelas famílias. As famílias mostraram mais amor para ela, mais empatia, ficaram mais do lado delas. E isso é maravilhoso. As nossas experiências, elas vêm para nossas vidas, elas não vêm para matar. Deus nunca quer matar a gente. Ele sempre quer deixar a gente vivo para que as pessoas possam ver a grandeza dele através das nossas vidas. É verdade, meus amigos. Né? Então, essa gravação aqui também vai estar lá na YouTube, porque agora o Pod Cura está fazendo, sim, gente, live. Porque o Pod Cura não é só presencial agora. Deus colocou no meu coração que o Pod Cura também alcançar outras mulheres, ser ouvida a história de outras mulheres, mesmo estando do outro lado do mundo. E lá no canal do YouTube eu vou colocar o link, gente, para você estar adquirindo o livro Ele Vive. Amém. E ser impactado com a história aí da Elzane. Vamos deixar lá o link para você estar adquirindo esse livro, né, Elzane? E eu acredito, sim, que isso é só o começo, Elzane. Eu acredito. Com certeza Deus não te chamou para você passar por esse processo para ficar só ali. Não, de jeito nenhum. Não é verdade? Então, se ele fez você passar, é porque ele tem algo grande através da sua vida, Elzane. Sabe? E eu não tenho dúvida. Com certeza. Eu não tenho dúvida disso, eu tenho certeza absoluta. E o meu livro, quando você vai lendo ele, você vai ver que é todo direcionado pelo Espírito Santo. Aqui toda a honra, toda a glória, todo o louvor é para o Espírito Santo, porque foi ele que revelou. E ele me deu um segredo que está aqui dentro desse livro, que foi uma oração, a qual eu venci. Ele me ensinou uma nova oração, a forma que eu deveria orar ao Senhor, para que pudesse alcançar o coração de Deus. Ele me falou numa madrugada, ele me revelou como seriam os passos dessa oração. Porque eu oro, irmã, eu jejuo. Não. Analisa e deixa ele falar com você. E foi o que eu fiz. Eu parei, aí ele me faz uma oração assim, vai dividir por etapas, dividir em 10 etapas. Aí eu ainda fiquei, meu Deus, é uma oração muito grande. E ele falou assim, divide em 10 etapas. E eu dividi essa oração em 10 etapas, que a primeira parte da minha oração aqui com o Espírito Santo de Deus, ele revelou para mim, seria a adoração profunda. A gente tem que ter uma adoração ao Senhor. Verdade. A gente tem que reconhecer a grandeza do nosso Senhor. Grande é Ele, quem brilha é Ele, quem faz é Ele, quem acontece é Ele, quem escolhe é Ele, quem separa é Ele. Tudo é Ele. É verdade, Zana. Tudo em espírito em verdade, louvor na igreja, dentro de casa, Ele quer que você analisa e comece a louvar Ele de uma forma totalmente diferente. Foi ali que eu aprendi que eu deveria louvar Ele de uma forma diferente. E quando eu comecei a louvar Ele de uma forma diferente, foi quando Ele começou a ministrar na minha vida. Começou a abrir as portas da cirurgia, abrir esse dia de recuperação, tudo, já estava bem, não sentia nada. E já estava ali, os meus braços, já conseguia pegar algo nos meus braços, já minhas pernas já não adormecia mais. E eu fui vendo a grandeza do Senhor, eu falei, muito obrigada, Deus. Muito obrigada, porque o Senhor preparou uma cirurgia. Uma coisa que aconteceu comigo, Elisama, que assim, eu fico vendo que muitas mulheres, elas têm sofrido e têm perdido suas vidas pelo diagnóstico errado. Porque, igual eu estou falando para você, o meu primeiro diagnóstico, 1 ano e 4 meses, ele já estava ali dentro. Né? Ele estava ali dando sinais, porque eu fazia essa mamografia, aparecia o quê? Nódulos, birrades, sempre apareceu. Então ele já estava. Né? De alguma forma ele estava ali pequenininho, mas a hora que ele explodiu para fora foi a hora que Deus falou, agora é a hora que você está preparada para viver isso. Porque até então ele dava, mas ele não dava maligno, ele dava benigno. Mas a hora que ele explodiu. Então uma coisa que está sendo difícil para algumas mulheres, como nós estamos no mês de março, né, mês da mulher,
Não esperar até o Outubro Rosa para fazer prevenção, não. Não espera, não. Vai fazer a sua prevenção, vai cuidar do seu corpo, vai cuidar da sua alimentação, primeiramente da sua mente. Não adianta você fazer uma mesa posta para o seu esposo, para os seus filhos, colocar as melhores louças, se você está quebrada por dentro. Restaura você primeiramente por dentro. Eu tive que pegar os meus cacos, eu peguei os meus cacos, estava tudo no lugar. Eu peguei todos aqueles meus cacos, porque o Senhor não emenda caco. Ele faz uma nova mulher. E ele me fez uma nova mulher. E sabe quando você vai saber que você é uma nova mulher? Quando a sua própria família olhar para você e falar, você está diferente, você mudou. Você é outra pessoa. É verdade. E eu tenho vivido isso na minha vida. Então eu quero falar para você, mulher. Não espera Outubro Rosa, não. Faça igual eu fiz. Vai fazer seus exames anual, vai cuidar da sua mama, do seu útero, do seu corpo, da sua mente. Deixa esses cacos, mas foi em 1975. Deixa isso para lá. Deixa isso para lá, esquece quem te machucou. É melhor ser feliz do que ter razão. É verdade. As minhas razões não me levam para lugar nenhum. Se a gente for botar aqui no papel, porque quem tem razão, porque eu estou certo, a sua razão não vai levar você para lugar nenhum. A sua soberba, a sua arrogância, não te leva para lugar nenhum. Baixa a bola, vamos orar, vamos pedir ao Senhor a cura, vamos também procurar os médicos, Deus permitiu que os médicos estivessem aí, né, para nos auxiliar, para fazer o que é bom para o nosso corpo, né? Então, eu poderia ser curada de um milagre? Poderia. Conheço. E agora tem o quê? Tem uma semana que eu estou com propósito, que eu estava com propósito de oração com uma amiga minha, dos Estados Unidos, para você. Ele é Deus. Minha amiga estava desenganada pelo médico. Ela estava com câncer e o médico foi fazer essa cirurgia, não estava dando, disse que não podia fazer mais nada. E através dessa cirurgia que ela foi fazer, ela não fez, eu falei assim, pois eu conheço o médico dos médicos. 7 dias de madrugada, 3 horas da manhã. E ela me mandou mensagem depois de 2 dias, fechou o círculo de 7 dias, 2 dias após, na quarta-feira, ela me mandou mensagem que foi fazer todos os exames e não tinha mais nada. Eita, quem fez a obra? Coisa linda. Meu Deus. Ele continua curando. É isso que eu estou falando. Ele não mudou, ele é o mesmo, ele continua curando. Ele continua querendo fazer a boa. Ele só quer achar um coração quebrantado e uma vida que dá espaço para ele entrar. É verdade. Mas nós andamos tão ocupados, correndo tanto, fazendo mesa, cuidando de almas e nossa casa sendo destruída. Muitas das vezes nós paramos para analisar a vida dos outros, queremos resolver a vida dos outros, sendo que a nossa vida está perdida. Nossos filhos estão aí sentados na mesa, ouvindo conversas que não deveriam ter ouvido, porque nós não temos a sabedoria como mulheres, né? E como homem também. Com certeza, Eusane, é verdade. O Senhor era a cura. Eu tenho ministrado sobre a mesa esses dias. E eu tenho visto que na mesa, a mesa há cura, a mesa há comunhão, a visão é onde que eu olho no olho com olho. Mas a gente não temos tempo. Nós sentamos no sofá, sentamos na cadeira, sentamos dentro do quarto, com o celular, e nós não sentamos mais na mesa. Esse ponto que você está falando aí, né, é onde eu também eu tenho trabalhado com mulheres e eu vejo a dificuldade de mulheres parar, sabe assim, parar para se cuidar, porque eu também um dia eu fui assim, Eusane, um dia eu fui assim. Claro. Um dia eu fui essa mulher de cuidar de todo mundo e eu, por dentro, eu tava podre praticamente. Entendeu, meus anos? Então, tipo assim, eu vejo... Quando eu falo assim, mas você consegue... Ah, não, porque não dá, porque não posso... Mas tá ali, cuidando de pessoas. E a gente tá vendo que ela está necessitada, a gente tá vendo, tá visível que é ela que tá gritando. É ela. É ela. Mas ela nunca vai aceitar que é ela. Não. Não. Então, a gente... Não, é o marido, é o filho... Nós, infelizmente, nós temos essa dificuldade de parar e analisar e saber que o problema sou eu preciso mudar. É verdade, meus anos. Mas é porque é difícil reconhecer isso. É mais fácil você reconhecer que o marido tá errado, que o filho tá errado, que a irmã tá errado. Mas eu, não.
Não, não é possível me enxergar isso. Verdade, E é onde verdade. que Deus, assim, sabe, exige isso de nós, meus Anne, né? Porque a gente precisa parar. A gente precisa. Espera aí. Como é que tá meus exames? Como é que tá a minha É, saúde? Como é que tá a minha alimentação? Como é que tá os exercícios físicos? Como é que tá a minha vida espiritual? exatamente. Eu, né? E eu também, eu precisei parar, sabe? Deus fez assim, ó, para, Elisama. Eu precisei parar, meus anos, para enxergar isso aí tudo, né? E foi na dor É também. maravilhoso. É isso aí. É Então, maravilhoso. essa palavra aí foi muito edificante para as mulheres, sabe? Porque muitas só procuram ajuda quando tá ali necessitada, assim, já, sabe, assim, gritando mesmo. E muitas vezes tá ali gritando e às vezes ainda não quer, que nem a senhora falou, né? Deixa o orgulho de Exatamente. lado, peça ajuda, né? Porque muitas pessoas acham, meus anos, que pedir ajuda é uma fraqueza, né? Verdade. Verdade. Demonstrar um pouco de vulnerabilidade é demonstrar fraqueza. E muitas não querem, né? E não é sempre assim. E não é Não, sempre assim. não é. Não é fraqueza, não é fraqueza. É você querer o autocuidado, uma ajuda sempre é bom. Nesse período difícil dessa doença, a maioria das pessoas elas se isolam, né? E quando tem alguém que você pode confiar, que você pode conversar, vai diminuir o seu peso, vai ser melhor para você carregar. E tem muitas Né? mulheres Mas no carregando meu caso, peso. no meu caso eu tentava, ainda tentava, mas ele falava, não, é eu e você vai passar por esse processo nós dois. Sim. Mas ali porque tinha um porquê e Um um pra propósito. quê, meus anos, um É, propósito, né? Então, mas se exatamente. Deus, com certeza, se Deus falar assim, você pode, com certeza eu faria falar. Ah, Não é com verdade? certeza, eu tinha contado para muitas pessoas, para minha família me ajudar, entendeu? Eu tinha contado, com certeza, mas como era um grande propósito, né, na minha vida, era algo que ele estava forjando ali um testemunho, algo grande, me transformar numa escritora, então eu falei, ele falou assim, peraí, não fala muito não detalhes, porque senão não vai ter o que escrever, É verdade. É né? verdade. É verdade, Meusane. Então, eu tô esperando aqui na Itália, hein, Meusane? Oh, breve, breve estarei aí, com Tô te certeza, pode ter esperando aqui certeza. na Itália com os seus livros, né? E depois a gente conversa direitinho. Mas olha, Deus tem propósito para isso aqui. Eu numa ligação com a minha mãe, né? E ela falou da senhora, contou seu testemunho, da senhora e de outra pessoa. Mas foi nítido, meus anos. Eu estava dirigindo, eu falei, mãe, Deus me deu um insight aqui agora, mas agora. E eu fui falando para ela, foi quando ela me passou seu contato, a gente entrou em contato, a senhora aceitou. Mas eu acredito que não é só nisso aqui, meus anos, que Deus tem para a Eu tenho senhora, certeza. viu? A senhora, ó, vai voar. Esse livro Ah, eu tenho tem que certeza que Deus, alcançar vidas. ele une propósitos maiores, com certeza. Ele não une pessoas em vão, ele sempre une com um propósito, É verdade, meus anos. Ele não une né? E eu pessoas, ele tenho, une propósito. Eu sempre tenho andado com e- essa frase na minha vida. É verdade. exatamente, exatamente, né? E aí eu, assim, muito feliz mesmo por participar, por ser a primeira, né? Ah, é É, maravilhoso. Eu estou abrindo as portas para é outras, verdade. né? E talvez a gente não fique só nessa, talvez tenha outras, né, para contar o testemunho da onde eu vim, que é muito forte também, né? Mas eu estou muito feliz por esse convite maravilhoso. Sei que é o primeiro de muitos, né? É E verdade, com muito feliz, certeza. muito grata a Deus por esse processo que eu passei, que foi real, que foi vivo, foi eficaz, né? Eu relato muitos sonhos que eu tive antes. A gente tem que ter o discernimento, Elisama, de saber o que é Deus e o que é o inimigo. Porque quando Deus começa a te usar em sonho e revelar para você o que ele quer na sua vida, o diabo também vai querer enfiar os sonhos dele no meio. E eu tive muitos sonhos no meio desse sonho de revelações do Senhor, de engano. Sim. E todos eles eu acordava, eu orava, repreendia, e Deus falava, espírito de engano. Aí eu já descartava, eu sabia que aquele sonho não era dele. Então a gente tem que ter o discernimento também sobre isso, não só sobre o que Deus está te mostrando, mas também o que o inimigo está querendo implantar no meio daquilo que é Deus que está fazendo. Sim. Né? Porque se eu tivesse me tornado fraca, porque num dos meus sonhos havia duas portas, depressão e ansiedade. Eram duas portas diabólicas, malignas.
Mas eu falava que eu não ia entrar por nenhuma delas. Eu ia passar direto e ia alcançar o que estava para mim lá na frente. E eu não passei por ansiedade nem por depressão. Porque a escolha foi minha. Então a gente tem que escolher. É verdade. E eu acredito que tudo na nossa vida é uma decisão de verdade, de fato, irmã Eusane. Se eu, é que nem a senhora falou, nesse período do câncer, do tratamento doloroso, se a senhora quisesse se fingir de coitadinha, a senhora poderia fingir de coitadinha. Poderia, meu Deus. Como assim, verdade. Deus? Olha eu aqui, meu Deus, eu fazendo a tua obra. Não, não. Ele falava assim, você é forte. Teve um dia que foi engraçado, eu cheguei do culto à noite reclamando. Deus, eu não aguento mais, Senhor, tá doendo demais, Senhor, eu não posso falar com ninguém, eu tô sofrendo. Me fiz de vítima, sabe aquele ensaio cenográfico? E aí, quando eu parei de fazer de vítima, ele falou assim, acabou? Agora senta aí na mesa, pega seus exames, começa a escrever tudo o que você passou. Foi quando nasceu o meu livro. Ele nunca me tratou com água com açúcar, não. Ele sempre me tratou porque ele sabe quem sou eu. Então ele tem que me tratar dessa forma. Né? Se ele fosse passar a mão na minha cabeça, hoje eu não estava aqui falando com você. Ah, com certeza. É verdade. Né? É verdade. Verdade. Então, gente, você daí do Brasil, adquira esse livro. Você precisa ler, você precisa ser edificada. Tá no vitimismo? Por pouco tempo eu fiz um pó de cura lá em Valência, irmã Eusane, né? Com a Roberta, e ela falou essa mesma palavra. Só que ela viveu por um bom tempo no vitimismo, né? E Deus chamou ela. Não, o vitimismo não é o seu lugar, né? Então, você, mulher que tá aí, né, pensando que sua vida acabou, que não tem mais solução, que não adianta mais, que tá aí se fazendo, oh Deus, oh céus, tem jeito para você sim. Tem jeito sim. Toma uma decisão, um posicionamento na sua vida, porque é possível. Não é verdade, possível. Meu Com certeza é possível. E através de tudo isso que ele fez na minha vida, ele foi me dando projetos, ele foi me dando sonhos, ele foi revelando. E eu estou com um grande projeto aí, maravilhoso. O nome do projeto é Dorcas Mão que Acolhe. Nossa. É um projeto muito lindo de ação social, sabe? Para integrar mulheres, entregar criança. E é maravilhoso. Tudo que ele tem feito assim na minha vida é coisas grandes, coisas lindas. Eu tenho deixado ele assim, me revelar qual é o propósito dele. Olha, e é um projeto maravilhoso. Que alguém que leu o livro disse que é emocionante, é incrível o livro. Fiquei curiosa agora para ler, hein? Quero ler o mais rápido possível esse livro. Eu tô vendo aqui, ó, fácil de compreensão e riquíssimo de poder de Deus. Maravilha! Isso aí. É desse jeito. A gente não tem que enrolar, a gente tem que contar realmente aquilo, né, que realmente foi que Deus faz. E eu estou muito feliz, Elisa, muito feliz mesmo, que é uma nova área que ele está me dando na minha vida, então eu estou muito feliz para testemunhar, para falar o que ele fez, o que ele está fazendo todos os dias, e estou aqui para servi-lo. Essa live vai ser gravada, gente, mas também vai ser lançada lá no canal do YouTube do Pó de Cura, né, para você estar compartilhando com alguém que precisa, que não pôde estar aqui na live, que não pôde estar presente por algo, né, algum compromisso, mas que você vai poder estar compartilhando essa live. Ótimo. Porque alguém precisa ser alcançado com esse testemunho. Porque é com real. Certeza. Tem muitas pessoas deixando de acreditar no poder de Deus, irmã Eusane, sabe? Verdade. Aceita facilmente aquele laudo médico. E ali acaba, né, acreditando em palavras humanas. Acreditando. Exatamente. Não é verdade, então, eu nunca acreditei. Existe uma palavra final do médico, mas e a palavra de Deus? Não é verdade? A primeira e a última. É verdade. Então, tudo é possível, sim. Então, irmã Eusane, eu quero que a senhora deixe aqui uma mensagem final, né, para as mulheres que estão aqui presentes, para a gente terminar a nossa live. Eu espero que o Instagram segure ainda um pouquinho, porque já passou de 1 hora. Mas deixa aqui para nós, irmã Eusane, uma palavra final. Eu quero simplesmente assim agradecer primeiramente, né, a Deus, porque foi Ele que permitiu, e dizer para a mulher, você não é o que você olha no espelho, nos dias ruins.
Você é aquilo que o Senhor criou dentro de você e é muito mais forte do que essa imagem de autopiedade. Você é forte, você é bonita e você é vencedora. Mulher, levanta desse sofá e vai cuidar da sua vida. Para de cuidar da vida dos outros, de família, cuida primeiramente de você. Se integra todas as suas partes que estão precisando. E eu quero também agradecer, Elisama, né? Obrigada. Eu queria fazer uma oração, não sei se dá tempo. Com certeza dá. Vamos fazer. Então, tá bom. Posso orar? Então, eu quero, assim, agradecer, né? E orar pela sua vida. Mulher, você que está passando por esse processo difícil, como eu passei com câncer, não sei se é no útero, eu não sei onde que é, no reto, na mama, coloca sua mão nessa hora e acredita que da mesma forma que Deus me curou, Ele vai curar você também. Senhor, aqui estou, Pai, para interceder por essas mulheres, por esses homens, eu não sei, Senhor, que está agora nos ouvindo, nos assistindo. Mas eu te peço em nome de Jesus nessa hora, vai de encontro, Pai, a necessidade de cada um nesta hora. Papai querido, entra com a cura, Pai, como o Senhor curou a minha amiga esses dias, Pai, um grande milagre que o Senhor fez. Entra com a cura, com a libertação nas famílias. Cuida das famílias, Senhor da glória. Esconde a nossa família debaixo das tuas mãos. Cuida da nossa saúde, Pai amado. Nos ajuda a entender qual é a boa, perfeita vontade do Senhor para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E, Merzane, foi um prazer, foi uma honra ter você nesse espaço aqui do Pode Cura. Obrigada Prazer foi por ter meu, minha aceitado o linda. nosso convite, né? De estar aqui publicando a sua história, de estar falando do seu testemunho, da sua superação. Para nós do Pode Cura foi uma honra te receber aqui neste espaço, mesmo sendo virtual. Pelo momento, porque muito em breve eu acredito, quem sabe o próximo testemunho não vai ser presencial. E Merzane, olha, eu tô acreditando nisso, Eu já tomei posse. Glória! Eu já tomei posse, a mala já está pronta. Deus mandou preparar a mala e eu já preparei, então tá próximo, pode ter certeza. Então recebe, Merzane. Então, olha aí, isso é confirmação. Então recebe. Já está então, perto, está muito perto. O próximo Pode Cura vai ser presencial. Eita, vai glória! ter, com certeza, com certeza. Muito obrigada, minha querida. Que Deus possa te abençoar ricamente a tua vida e que você possa ir para lugares, para os 4 cantos da terra, anunciar o que Deus fez na tua vida. Sabe? Amém, obrigada. Esse poder obrigada. de Deus, ele precisa ser anunciado. Esse milagre que Deus ainda faz nos dias de hoje, não só nos dias de Noé, mas nos dias de hoje que ele ainda faz. Ele faz. Ele ainda fala com a gente, né? A gente pensa assim, mas ele é tão alto, não fala. Ele fala. Mas você está tão ansiosa que não deixa ele falar. É verdade. É verdade. Ele muito fala. Obrigada, Merzane. Nada, minha linda, nada. Foi um prazer, tá bom? Obrigada. E vocês que estão aqui, compartilhem o máximo de pessoas possível essa live abençoada, porque olha, gente, que mensagem abençoada, que testemunho forte. Deus abençoe, Eusane. Deus abençoe beijo, a todos minha linda. que participaram. Um beijo, minha querida. Beijo, muito obrigada por tudo. Obrigada, minha querida. Fica com Deus. Nada. Um prazer. Beijo. Beijo. Como é que faz? Ai, Deus. Foi. Como é que fez? Aqui, né? Aqui? Aqui? Aqui termina agora, né?